Spintrônica, futuro da informação. Hoje, a qualidade das tecnologias são medidas pelos seguintes fatores: geração, processamento, armazenamento e transmissão de dados. No entanto, um computador possui aproximadamente 20 bilhões de transistores. Muitos transistores geram calor e reduzem a capacidade de processamento da máquina. Agora, há um limite do que a tecnologia de dados pode fazer, certo? Ok, tem uma alternativa. Para falar de spintrônica, primeiro temos que falar de spin, e para definir spin precisamos falar do experimento de Stern-Gerlach. Nesse experimento, o feixe de elétrons, na verdade foi de prata, mas o responsável pelos resultados foi um elétron solitário no subnível 5s desse átomo. Então, para manter as coisas simples, vamos nos ater apenas aos elétrons. Esse feixe é forçado a passar por um campo magnético não uniforme, de forma que qualquer partícula com campo magnético que passe por ele sofrerá uma força e será defletida, a menos que seu campo esteja exatamente perpendicular ao do aparelho. O que se observa com esse experimento é que os elétrons se concentram em duas regiões, acima e abaixo de uma linha média. A partir dessa e de outras observações, foi inferido que o elétron tem um momento magnético intrínseco e quântico, isso é, só assume valores discretos, up e down. A primeira tentativa de explicar o spin foi sugerir que se devia à rotação da carga do elétron ao redor do seu próprio eixo, como um peão. Daí vem o nome. Mas depois verificou-se que isso não podia ser verdade, já que, se fosse, o elétron deveria ser maior que um átomo inteiro. Teorias que expliquem o spin ainda estão sendo estudadas. Essa propriedade do elétron já está tendo aplicações tecnológicas. É aí que entra a spintrônica, a eletrônica baseada em spin. Esse ramo da eletrônica se baseia em componentes que não funcionam somente pelo campo elétrico dos elétrons, mas também pelo campo magnético, ou seja, o spin. Vamos ver alguns exemplos de componentes dessa classe. Válvula de spin. Esse componente é composto por duas camadas ferromagnéticas, imantáveis, separadas por uma camada não ferromagnética. Funciona por meio de um fenômeno quântico muito interessante. Um elétron, ao atravessar materiais magnetizados, isto é, com campos magnéticos de seus átomos alinhados numa mesma direção, vão ricochetear mais se seu spin estiver alinhado no sentido oposto. Quando as duas camadas estão com seus campos magnéticos na mesma direção, elétrons com certo spin ricochetearão muito e outros com o oposto ricochetearão pouco. Já quando as duas camadas estiverem em sentidos opostos, elétrons com ambos os spins vão ricochetear muito em uma ou outra camada. Então, quando os campos estão no mesmo sentido, temos baixa resistência, e quando estão em sentidos opostos, temos alta resistência. Esse dispositivo pode ser usado, entre outras coisas, como um sensor magnético. Uma aplicação dele são os HDs mais modernos. HDs são basicamente discos com uma camada ferromagnética no qual há um monte de pequenas regiões magnetizáveis. Cada uma armazena um bit. Se, por exemplo, seu campo está com o norte para cima, temos 1, se está para baixo, temos 0. Em HDs mais antigos, usava-se uma bobina para ler esses bits. Quando se passa de uma região com o norte para cima para uma com o norte para baixo, essa variação no campo magnético induz um pulso de tensão elétrica, indicando uma mudança de 0 para 1. E esse processo, repetidas vezes, lê os dados. Nos HDs mais modernos, a válvula de spin tem sido usada como elemento leitor. Se mantivermos uma das camadas com campo magnético fixo e outra numa posição propícia para ser alterada pelos campos dos bits na superfície do disco girante, temos um dispositivo que liga e desliga de acordo com os campos dos bits gravados na superfície do disco, ou seja, temos um leitor de HD. Junção de tunelamento magnético. Uma versão mais sensível da válvula de spin que tem sido estudada é a junção de tunelamento magnético. Mas o que é tunelamento? Em mecânica quântica, não se fala de uma posição exata para o elétron, mas sim de uma nuvem de densidade de probabilidade. Se o elétron chegar muito próximo de uma barreira muito pequena, da ordem de algumas dezenas de átomos, por exemplo, uma região com certa densidade de probabilidade se estende até o outro lado da barreira. Logo, há uma probabilidade não nula desse elétron aparecer do outro lado, como se tivesse cavado um túnel pela barreira. Daí o nome tunelamento quântico. Essas junções são formadas por duas camadas de material ferromagnético separadas por uma fina camada de material isolante. Como vimos na válvula de spin, as camadas ferromagnéticas com campos em sentidos opostos desfavorecem a passagem de qualquer elétron. Logo, também desfavorecem o tunelamento quântico. Já camadas com campos em sentidos iguais favoreciam a passagem de elétrons polarizados com certo spin.
Então, também vão favorecer o tunelamento quântico desses mesmos elétrons. Transistor espintrônico. Um tipo muito comum de transistor da eletrônica baseada em carga é o transistor de junção bipolar. Ele funciona como um interruptor. Se for 1 na entrada, ele produz 1 na saída. 0 na entrada, 0 na saída. Seu ponto fraco é volatilidade. Isso é, se você quiser 1 ou 0 na saída, precisa manter esse valor na entrada. O transistor espintrônico, que ainda está em pesquisa, tem potencial para revolucionar a informática, pois poderia ser uma memória não volátil de estado sólido, sem peças móveis e de alta velocidade. Vamos ver como. Vamos supor uma estrutura composta por 3 camadas ferromagnéticas separadas por 2 finas camadas isolantes, onde as camadas externas têm um campo magnético fixo e a do meio é alterada, sendo a sua entrada. Essa estrutura teria um comportamento de interruptor muito similar à junção de tunelamento magnético. Além disso, como o campo magnético de uma camada não tende a mudar a menos que haja uma interferência magnética externa, esse transistor conseguiria manter o valor da saída mesmo após a retirada desse valor na entrada, constituindo uma memória de 1 bit. Computação quântica. Os níveis de miniaturização da eletrônica atual são impressionantes. Os componentes estão tão pequenos que fenômenos quânticos começam a se tornar relevantes. Esses fatores podem causar alguns problemas para os componentes da eletrônica convencional. Vamos imaginar um capacitor em uma memória do tipo Dynamic RAM, que armazena 1 bit de informação no circuito que contém, entre outras coisas, um transistor e um capacitor. Se você tentar simplesmente diminuir demais o tamanho desse capacitor, vai enfrentar pelo menos 2 problemas. As placas dele terão uma área muito pequena, o que vai resultar numa capacitância muito baixa, o que pode ser um empecilho para esse circuito. Além disso, se o isolante entre as placas for fino o suficiente, pode haver tunelamento quântico, descarregando o capacitor. Nos componentes baseados em spin, esses problemas são bem menores, pois devido ao fato do spin ter uma natureza quântica, os componentes spintrônicos já são fabricados considerando os fenômenos quânticos. E, de fato, a computação quântica tem feito uso desse conceito. O qubit, bit quântico, por exemplo, é formado pelos estados de superposição quântica do spin de um elétron, mas isso já é um assunto para um outro dia. Essa foi a spintrônica. Created using Powtoon.